tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança. Começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra até o altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar.
tua voz é A paz. Quem ainda não me conhece, eu sou Magnólia, sou do Rio de Janeiro e estou aqui nessa noite para, juntas, numa unidade, podermos cada vez mais estar próximas do Senhor, né? E quando o Senhor tem falado comigo alguns dias sobre a voz dele, que Ele hoje possa usar a voz de cada uma para a oração e para a liberação da palavra, que é justamente a palavra dele. Então eu creio que no nome de Jesus nós estamos aqui reunidas num só propósito, numa só unidade, e eu creio que o Senhor vai falar, sim, através de cada uma que tiver a oportunidade de orar, e creio também que vai usar muito a Kátia Bruno para trazer a palavra dele para os nossos corações e que nós possamos estar ligados na mesma sintonia, na mesma unidade, para que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido nesta madrugada, nesse início de dia. Grata pela presença de vocês, muito obrigada por cada uma estar aqui na disponibilidade do Senhor e que Ele faça o querer e o realizar dele e a direção dele nesse lugar. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Estou aqui, Senhor, na dispensação do Teu Santo Espírito, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor use a minha vida, use a vida de cada irmã, conforme o Teu querer, o Teu realizar, porque todas as coisas só é dadas a cada uma de nós, se vier do alto, se vier de Ti. Que nós continuemos dependentes do Senhor e da Tua vontade, que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir os momentos de oração que serão feitas neste lugar, e que também a Tua palavra possa estar cada vez mais dentro dos nossos corações, e certas que nesse tempo nós temos que estar sim com os nossos ouvidos atentos à Sua voz, Pai. Em nome de Jesus, que todas as vozes que não sejam do Senhor sejam neutralizadas nessa madrugada, e que no nome de Jesus possamos fazer a Tua obra, porque não é nossa. Nós estamos aqui por causa da Tua obra, e que em nome de Jesus nos dê capacitação e que possamos fazer o Teu querer, Pai. Muito obrigada, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus, eu te oro e já te agradeço. Amém. Querida Jaciara, será que você pode orar, Jaciara? Amém, eis-me aqui. Quando eu entrei na live, eu ouvi a Sara Farias, né? Falando, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. O Senhor, Ele nos convida logo com esse louvor a ouvirmos a voz dEle, a termos sensibilidade à voz dEle. E Ele já vem falando isso há dias, né? Que precisamos calar, precisamos tapar os nossos ouvidos para as vozes estranhas, vozes essas que são a voz do medo, a voz do opressor que só sabe nos acusar, nos apontar, nos julgar. Mas o Senhor, Ele é um justo juiz e que Ele nos convida para darmos cada vez mais ouvido à voz dEle, a voz dEle nos encorajando, nos impulsionando, nos levantando, nos capacitando, nos moldando, porque todo filho, ele obedece ao Pai, né? E o Senhor, Ele é o nosso Pai.
E quando Ele dá ordem, o vento e o mar se aquieta. Quando Ele dá ordem, tudo atende ao seu comando. Vamos orar, minhas irmãs. Querido Deus, eterno Pai, aqui estou diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, eu quero te pedir perdão pelos meus erros, atos, pensamentos e atitudes. E já te agradecendo por mais um início de madrugada na Tua presença, juntas no só propósito com minhas irmãs. Meu Deus, está cada um, ó Pai amado, nos seus lares, está cada um, ó Pai amado, em um estado diferente, mas estamos juntas em um só propósito, ó Pai amado, que é te pedindo a intervenção do céu. Senhor, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e tudo atende aos teus comandos, tudo obedece ao som da tua voz, a doce voz do Espírito Santo. Quando o Senhor dá a palavra de ordem, Pai, como já foi dito, o vento, o mar se aquieta, tudo atende aos comandos da tua voz, Pai. E que mesmo, Pai amado, no mesmo pensamento, aos comandos da tua voz, amigo Espírito Santo, possamos, ó Pai amado, entender o que o Senhor quer falar conosco através da vida da tua filha, o que o Senhor já vem falando aos nossos corações através desse louvor, que precisamos tapar os ouvidos, precisamos calar as vozes que são contrárias, as vozes que diz que nós não iremos conseguir, a voz que quer nos paralisar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, na ousadia do Espírito Santo, Pai, que estamos aqui unidas num só propósito, Pai amado, te pedindo, Senhor, intervenção do céu, te pedindo o teu prover, o teu mover, acreditando e crendo que é o Senhor quem faz. Ó Pai amado, nesta madrugada, Senhor, eu te peço intervenção do céu sobre a vida das minhas irmãs que estão aqui. Senhor, tu sabes a causa, a petição de cada uma delas, qual o propósito, o desejo do seu coração. Senhor, vai entrando com salvação, libertação, restauração, restituição, ó Pai amado, vai restituindo, Senhor, os sonhos que foram perdidos, ó Pai amado, aqueles projetos, ó Pai amado, que apenas deram uma pausa, porque nesta madrugada estão dando continuidade àquilo que o homem disse que era um ponto final. O Senhor está colocando vírgula nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, vai restaurando sonhos, restaurando o projeto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço no teu nome, na ousadia do Espírito Santo, porque no teu nome há poder no sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. Como é bom estar, sim, ligada no céu, como é bom estar ligada no Wi-Fi do céu, meu Deus. Eu estava, Senhor, organizando a minha cozinha depois de um dia de trabalho, e aquela voz dizendo, Senhor, que era a minha vez, a minha oportunidade para fazer a oração, quando a tua filha me chamou, e eu falei, Senhor, sem me negar, eis-me aqui, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que eu possa ter sensibilidade da tua voz cada vez mais, ó Pai amado. E eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma que está aqui, pela vida da missionária Ivone, pela minha vida, a da Denise, a Magnólia, a Sheila, a Eriane, a Fabiana, a Cássia, a Leonora, a Kátia, a Marisa, a Cristiane, a irmã Sônia, a Vanessa, a Kátia, a Valdirene, em nome do Senhor Jesus. Seja com essas mulheres intercessoras, seja com a Thaís, a Iraína, a Luciana, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, vai descendo por intervenção do céu sobre a vida de cada uma, abençoa com sorte de bênção, vai, ó Pai amado, alavancando ministérios, em nome do Senhor Jesus, vai suprindo as necessidades. O Senhor sabe o que cada uma precisa, o Senhor sabe o que cada uma necessita, o desejo do coração, porque tu és o Deus que esquadrinha corações e pensamentos, tu és o Deus, ó Pai amado, que já está no amanhã. Em nome do Senhor Jesus, vai trazendo calmaria, traz refrigério, traz alívio, Senhor, derrama principalmente o bálsamo do Gileade sobre a vida das tuas filhas, ó Pai amado, vai visitando o coração, vai blindando a mente, ó Pai amado, que haja uma blindagem, mas também que haja um destravar, vai repreendendo a voz do medo, a voz da insegurança, a voz da incredulidade, a voz do homem que diz que não tem jeito, Pai, vai repreendendo tudo que não glorifica o teu nome, repreenda tudo que não provém de ti, em nome do Senhor Jesus, e principalmente
principalmente, Deus, vai removendo nesta madrugada a pedra da incredulidade, a pedra da escassez, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, vai suprindo, ó Pai amado, as necessidades. Visita celeiro, visita armário, visita guarda-roupa, em nome do Senhor Jesus, porque no teu nome e no teu sangue há poder, Senhor. Tu és o mesmo, tu não falha, tu não mente, tu não tardas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor chega no tempo exato. O Senhor não chega com hora marcada, com hora atrasada, não. O Senhor chega no momento certo. Em nome do Senhor Jesus e no teu tempo, ó Pai amado, no teu tempo, no momento certo, ó Pai amado, a vitória da tua filha irá se concretizar. A bênção irá chegar na casa da tua filha no momento certo. E enquanto isso, ó Pai amado, que o Senhor continue segurando nas mãos. Continua segurando nas mãos da tua filha para que ela não venha desistir da caminhada, para que ela não venha sair do propósito que o Senhor quer para a vida dela, Deus. Encoraja, impulsiona, levanta cada vez mais, desperta, Deus, vai despertando mulheres, levanta mulheres na torre da intercessão, mulheres que estejam em atalaia, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, e essa é a minha oração. E assim eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, seja com a minha vida, seja com a vida dessas mulheres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Seara, obrigada. O Senhor cada vez mais continue usando a tua vida e que tudo que venha do alto céu seja transmitido pelos seus lábios, tá bom, querida? Eu queria pedir, por favor, a Cátia Ventura se ela poderia orar também. Pode, Cátia? Amém. Pastor? Não. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido e amado. Pai amado, Pai querido, Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar pela madrugada, Senhor, com minhas irmãs, orando, Senhor, clamando. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor, apresentando a família de cada uma, Pai. As que estão hoje na live, as que não puderam participar, que o Senhor possa, Senhor, dar com vitória, que o Senhor possa alcançar a família de cada uma, Senhor, os filhos, esposos, Senhor, passando uma revista, Pai, jogando por terra tudo aquilo, Senhor, que não condiz com a Tua palavra, aquilo que tenta alcançar a família para trazer divisão, Pai. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor, Pai, é aquele que está atento a tudo, que o Senhor possa, Pai, estar tocando, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os lares de cada uma, Senhor. Abençoando a união, abençoando os filhos, Senhor. Trazendo paz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Coloco diante de Ti, Pai, a cada necessidade, Pai. Pai, se for algo, Senhor, seus filhos têm colocado diante de Ti, Pai. Que o Senhor, Pai, possa alcançar necessidades de cada uma, Pai. Em nome de Jesus, toma, Senhor, nossa vida espiritual, nossa saúde, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar força, Pai, tocando, Senhor, na nossa saúde, repreendendo todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que tenta nos assolar, tenta nos alcançar, Pai. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, até o que o Senhor não fez, Pai. Nós sabemos, Pai, que é livramento do Senhor, Pai. Até pelos não a qual o Senhor tem às vezes nos dado. Mas sabemos que é livramento. Muito obrigado por tudo. Eu só tenho a te agradecer por essa oportunidade de estar, Pai, fazendo parte, Pai, desse grupo, dessa live, Senhor, que que é muito especial para a vida de cada uma de nós, porque sabemos, Senhor, que o Senhor está nos sustentando com a tua mão poderosa, Pai. É isso que eu te coloco diante de ti nessa madrugada de hoje,
Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Kátia. Deus abençoe a sua vida, que possa restaurar o que precisar ser restaurado aí, porque à medida que você orava, o Senhor falava ao meu coração que o que precisa ser restaurado será. Eu não conheço a irmã e Deus tocou meu coração para pedir a ela para orar. Eriane. Tem como orar, Eriane? Você pode orar? A paz, boa noite. Irmã, antes da oração, só vou fazer uma observação aqui. Estava até em lágrimas aqui agora, enquanto a irmã Jaciara orava, porque a presença de Deus realmente tocou no meu coração. E enquanto eu ouvia a senhora falar, meu coração queimava e eu imaginava, já estava vendo, visualizando este momento chegar. Glória a Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, que foi um convite que a irmã Ivone, que é uma grande amiga do coração, uma bênção de Deus aqui nessa terra, que Deus colocou para me acompanhar e está me ajudando por tantas coisas que eu tenho passado. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esta rica oportunidade de estar aqui, Senhor, em concordância, Pai, no Teu nome, glorificando e agradecendo, Senhor, o Teu nome. Senhor, meu Deus, coloco a vida das minhas irmãs, coloco a minha vida diante de Ti no Teu altar, Senhor Deus, e Te agradeço, Pai, por nossas vidas. Agradeço, Senhor, pela vida dos nossos familiares. Agradeço, Senhor, pela saúde. Agradeço, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem por nós. Obrigada, Senhor, por ter enviado o Teu único Filho para vir nos salvar, para vir, Pai, nos conceder com misericórdia, para vir, Pai, a interceder por nós junto a Ti. Obrigada, Senhor Deus, por Tua maravilha em nossas vidas. Hoje, Pai, com o coração despedaçado e mediante uma notícia triste, tenho a oportunidade de estar aqui orando junto com as minhas irmãs e fortalecendo o meu coração. Obrigada, Senhor, por não me abandonar. Obrigada por caminhar comigo e colocar pessoas iluminadas, Senhor, para que esteja nessa caminhada aqui na terra, Senhor Deus, junto a mim. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, por ser tão maravilhoso e misericordioso. E eu creio, Senhor Deus, que muitos corações estão transbordando de gratidão a Ti também por este momento, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o mais importante de tudo, Pai, eu sei que o Senhor nunca nos abandona. Por mais que nos afastemos às vezes, Pai, por mais que deixamos a frieza espiritual tomar conta de nós, o Senhor sempre está com a Tua mão estendida, Senhor Deus, para nos guardar, nos iluminar e caminhar conosco. Só tenho mesmo a Te agradecer, Senhor. Hoje eu nem venho pedir nada, nem tenho como pedir, só agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te louvo e Te agradeço hoje e por tudo sempre, meu bom Senhor. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por este momento. É só gratidão que eu deixo a Ti e a irmã que me deu essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Enquanto você orava, o Senhor me deu uma palavra muito forte aqui no meu coração. Quando Pedro localizou Jesus à frente, ele não temeu. E hoje o Senhor fala para você, não temas, olhe para Jesus, porque foi ele o único que saiu daquele barco, da coragem que ele teve e que o Senhor mandou ele caminhar sobre as águas. Hoje o Senhor fala para você, não olhe para o lado direito, não olhe para o lado esquerdo, não olhe pela velocidade da tempestade, mas olhe para o autor e consumador da fé. Da mesma maneira que uma hora Pedro
bobeou no olhar, mas Jesus imediatamente estendeu a mão para ele. E foi essa passagem que, ao você orar, Deus queimou aqui no meu coração. E certamente Ele está ouvindo, Ele está vendo todas as coisas. Mas eu digo para você, não temas. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai bendito, muito obrigada por esta madrugada, por sentir a tua presença neste lugar. Pai, venho te pedir, blinda a preletora da tua palavra nesta madrugada. Senhor, visita a Kátia Bruno nesse momento, que, Senhor, tudo que ela tiver que falar, que ela não guarde nada, Senhor, que tudo que ela tiver que liberar, que venha dos altos céus, Paizinho, e que em nome de Jesus, Pai, tudo que leva o nome dela, o sangue dela, esteja sendo protegido pelo teu Santo Espírito. Guarda ela, guarda a casa dela, guarda tudo que leva o nome dela, Pai. E que, em nome de Jesus, ela possa continuar a ser usada pelo Senhor nesta madrugada. E que, em nome de Jesus, como foi falado no louvor, que ouçamos a voz de Deus neste lugar. Muito obrigada, Senhor. Essa é a oração que te faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kátia está com a palavra, Kátia Bruno. Boa noite, lindonas. A graça e a paz do Senhor seja com todas vocês. Esteja conosco. É uma honra estar aqui, mais uma vez, participando desse propósito de oração. Tem sido muito desafiador, mas o Senhor tem falado grandemente ao meu coração. E desde o dia que a missionária Ivone colocou lá no grupo, para quem quisesse, né, ministrar uma palavra, eu me lembro que eu fui a última a colocar o meu nome lá, e o Senhor colocou no meu coração essa palavra que eu vou trazer para nós hoje. E interessante que eu já li essa palavra várias vezes, já ministrei, e hoje o Senhor, Ele falou ao meu coração profundamente. Eu quero compartilhar com as irmãs a palavra que está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, uma passagem bastante conhecida. Vai falar da mulher cananeia, ou algumas traduções vai dizer a mulher cirofenícia. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer para nós hoje, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu quero enfatizar a fé dessa mulher. Porque essa mulher nos ensina muitas coisas. Mas dentro dessa mensagem,
eu quero dar o título para essa mensagem: As 4 portas que a fé precisa atravessar. É interessante que o Salmo 37, a partir do versículo 3 ao 5, ele fala: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Aí vai depender de cada tradução. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí podemos perguntar: como é que nós agradamos ao Senhor? Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós agradamos ao Senhor com a nossa fé. Então, a mulher cananeia, ela tinha um grande problema. Sua filha estava terrivelmente endemoniada, assim diz o texto. Aquela mulher, ela vai até Jesus, mas antes de alcançar o seu milagre, a sua fé é provada e precisa atravessar 4 portas. A primeira porta que a fé daquela mulher precisou atravessar, aquela mulher precisou atravessar através da fé, foi a porta do silêncio. Quando aquela mulher chega diante de Jesus e ela fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O próprio texto diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Aparentemente, aquela mulher foi ignorada. Jesus ficou em silêncio, não disse nada. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós oramos e parece que o céu está fechado, parece que Deus não responde. Deus fica em silêncio. E a nossa fé, ela precisa atravessar essa porta, a porta do silêncio. Depois que aquela mulher clamou, Jesus ficou em silêncio, não falou nada. E aquela mulher continuou clamando, continuou pedindo. Aquela mulher mostrou para nós que a verdadeira fé, ela continua buscando, mesmo quando não há resposta, mesmo quando não há sinal, não há nenhuma explicação. Devemos continuar. Devemos atravessar a porta do silêncio. Foi a primeira prova da fé daquela mulher, o silêncio de Deus. E o silêncio, é interessante que essa frase é engraçada. O silêncio de Deus, ele é ensurdecedor. Por quê? Porque esse silêncio, ele nos incomoda. Esse silêncio, ele nos causa um certo medo. Por quê? Eu estou orando, Deus não está me ouvindo, eu estou falando, e parece que, Deus ouve todo mundo, Deus não me ouve. Aquela mulher precisou atravessar essa porta. Jesus ficou em silêncio. A segunda porta que ela precisou atravessar através da fé foi a porta da oposição. Quando aquela mulher, ela continuou insistindo, mesmo Jesus ficando em silêncio, os discípulos quiseram dar alguma resposta ao clamor daquela mulher, mas não uma resposta positiva. Eles começaram a se opor a ela. Eles começaram a falar: Jesus, é como se eles falassem: Jesus, já que o senhor não vai fazer nada, manda essa mulher embora. Essa mulher vem gritando atrás de nós. O texto não fala quanto tempo aquela mulher continuou clamando, mesmo depois de ter a resposta como silêncio como resposta. O texto não fala quantos metros ela caminhou, quanto tempo ela caminhou ali atrás de Jesus, clamando, e Jesus em silêncio. O texto fala apenas que ela clamou, Jesus não falou nada. E fala que ela continua gritando. E os discípulos, eles se opõem. Eles falam assim: Jesus, manda ela embora, ela está gritando, ela está incomodando. Já que o senhor não vai fazer nada, manda ela embora. Ela é cananeia, ela não faz parte do nosso povo. Claro que o texto não está falando isso, eu estou aqui conjecturando. Mas aquela mulher, ela não deu ouvido às vozes que estavam se opondo a ela. Porque agora não era apenas o silêncio de Jesus, existia a oposição dos discípulos.
E aquela mulher continuou. Ela continuou, aí ela começou a ignorar a oposição e continuou olhando para Jesus. A fé dela conseguiu atravessar a porta da oposição. Porque mesmo os discípulos se opondo a ela, não sabemos o que os discípulos falaram para ela. O texto só fala o que os discípulos falaram para Jesus. Mas pode ser que os discípulos falavam para ela assim: olha, você está vendo? Jesus não quer falar com você. Jesus não vai fazer nada para você. Você está vendo aí? Olha, ele continua andando. Ele está fazendo de conta que você não está nem aqui. Se eu fosse você, eu ia embora. Para de gritar. Para de pedir. Para de orar. Os discípulos estavam ali falando para ela alguma coisa, creio eu. Mas aquela mulher continuou. Olha, irmãs, sempre haverá vozes tentando nos afastar de buscar a Deus. Sempre haverá. A voz do cansaço, a voz do estresse, a voz da preguiça, a voz do desânimo. A voz daquelas pessoas que falam assim: ah, para que orar tanto? Para que fazer campanha? Para que fazer propósito? Nossa, orar meia-noite? Para que isso? Você pode orar a qualquer hora. Para que você vai ficar acordada? Meia-noite, orando. Não, não precisa orar tanto assim, não. Não precisa ficar pedindo tanto. As vozes da distração tentam nos impedir de orar, tentam nos impedir de clamar. As vozes da distração. Nós temos vivido na era da distração. E essas vozes, elas se opõem a Deus. E nós precisamos atravessar. Muitas pessoas desistem do milagre por causa de críticas, rejeições, pressão das pessoas. Quem persevera não deixa as vozes ao redor calar a nossa fé. Nós precisamos atravessar a porta da oposição. E somente através da fé. A terceira porta que aquela mulher atravessou através da fé foi a porta da exclusão. No versículo 24, depois dos discípulos falarem ali com Jesus, né? Ah, despede ela e tal. Jesus então resolve falar. Mas Jesus não fala algo favorável para aquela mulher. Ele continua testando a fé daquela mulher. Jesus então ele responde assim para os discípulos. O texto fala: Jesus responde para os discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aparentemente, Jesus estava excluindo aquela mulher. Parecia que ela não fazia parte da promessa, porque ela não fazia parte da casa de Israel. Ela era cananeia, ela era cirofenícia, era uma gentia. Ela não fazia parte. Você já se sentiu assim? Parece que as promessas são para os outros, mas não para nós. Você já se sentiu assim? Que parece que Deus cumpre a promessa na vida de todo mundo, menos na sua. Aquela promessa que há muitos anos você espera, que há muito tempo você espera. Parece que Deus faz na vida de todo mundo, menos na sua vida. Pois é, precisamos atravessar a porta da exclusão. Só parece, mas a última palavra, ela vem de Deus. Só parece que não faz parte, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A fé nos motiva a continuar mesmo quando parece que não somos dignas, que não somos suficientes, que não pertencemos. Porque foi isso que aquela mulher enfrentou. As pessoas ao redor diziam que ela não era digna. Quem sabe alguém ali no meio da multidão, que fazia parte ali do povo judeu, o povo de Israel, podia falar assim: não, vai embora. Você não é digno de estar aqui. Os cananeus são inimigos de Israel desde muito tempo atrás. Desde a saída do Egito, os cananeus são inimigos do povo de Israel. Você não faz parte da promessa. Não, você não. Jesus não vai fazer nada para você. Sai daqui.
Sempre tem alguém que fala no meio da multidão. Sempre tem aqueles que vão querer nos fazer parar. Sempre tem. Eu acredito que com aquela mulher não era diferente. Essa mulher, ela nos ensina que quem persevera, quem busca Jesus e persevera, não volta de mão vazia. A quarta porta que nós precisamos atravessar através da fé, que a mulher cananeia nos ensina, é a porta da humildade. Os versículos 26 e 27, quando Jesus fala sobre o pão dos filhos e os cachorrinhos, sabe o que aquela mulher responde? Porque Jesus falou assim: não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu Deus! Olhando assim, parece que Jesus estava xingando aquela mulher. E é claro que Jesus não estava fazendo isso. Para quem estava ali, entendia muito bem essa metáfora que Jesus estava fazendo sobre os filhos e os cachorrinhos. Mas aquela mulher, com muita humildade, aquela mulher responde: sim, sim, meu Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Meu Deus do céu. Aquela mulher, ela não discute, ela não se ofende, ela não desiste. Aquela mulher fala: eu sei que eu não faço parte da família, eu sei que eu não sou do povo de Israel. É isso que ela queria dizer. Eu sei que eu não sou da linhagem de Abraão, mas eu me coloco aqui como o cachorrinho que come da migalha que cai da mesa, porque uma migalha que cair da sua mesa, Jesus, vai curar a minha filha, vai libertar a minha filha. Aquela mulher se humilhou ao ponto de dizer: eu não preciso sentar na mesa, porque eu sei que uma migalha que cair da mesa vai me alimentar. Uma migalha que cair da mesa vai ser o suficiente. A fé que vence, ela é humilde. A fé que agrada a Deus, é a fé que persevera. O orgulho nos afasta de Deus. Mas a humildade, ela nos aproxima. Aquela mulher tinha todos os motivos para desistir. Porque não foram algumas pessoas apenas que tentaram fazê-la desistir. O próprio Jesus estava testando a fé daquela mulher. E é claro que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um sentido de por que ele está fazendo aquilo. Jesus estava usando aquela mulher para mostrar para o próprio povo de Israel a perseverança, a humildade. Jesus estava usando, porque Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. E Jesus estava fazendo essas metáforas, Jesus estava fazendo tudo isso com um propósito. Jesus estava quebrando o orgulho daquela mulher. Porque os cananeus, como eu já disse, eles eram inimigos de Israel desde quando Israel saiu do Egito. O primeiro povo, depois que atravessaram o Jordão, o primeiro povo que lutou contra o povo de Israel foram os cananeus. A primeira cidade que eles enfrentaram ali foi Jericó. Toda aquela região era a região dos cananeus. Então, essa briga dos cananeus com o povo de Israel já era desde a saída do Egito. E aquela mulher, com certeza, ela sabia de toda a história. Aquela mulher sabia quem era Jesus. A fama de Jesus percorria por todas as cidades. E aquela mulher se rendeu a Jesus. Ela sabia qual era o lugar dela no meio daquela multidão. Ela não chegou com arrogância, ela chegou com humildade. E sabe de uma coisa? Jesus estava testando a fé daquela mulher para quebrar a maldição da família daquela mulher.
Ela era da família dos cananeus, ela era descendente dos cananeus. Jesus estava quebrando a maldição da família. Era como se Jesus falasse assim, olha, a partir de agora é quebrado em você essa maldição. Você agora faz parte. Porque quando aquela mulher se inclui na multidão, quando ela enfrenta toda a oposição, quando ela enfrenta a exclusão, o silêncio, quando ela enfrenta tudo isso, ela se humilha e ela fala, eu não importa se eu não faço parte da família, se eu não posso assentar na mesa, mas uma migalha que cair da mesa, como o cachorrinho que come da migalha que cai na mesa, eu quero, eu preciso, e uma migalha vai curar minha filha, vai libertar minha filha. Então, o que nós podemos concluir dessa passagem, desse texto, dessa história tão maravilhosa? Que depois de atravessar essas 4 portas, a porta do silêncio, a porta da oposição, a porta da exclusão, atravessando a porta da humildade, Jesus declara, mulher, grande é a sua fé. Porque a fé daquela mulher, ela foi testada. Ele disse, grande é a sua fé. E a Bíblia diz que naquele momento a sua filha foi curada. Aquela mulher, ela atravessou as portas que impediriam o seu milagre, se ela não tivesse perseverado. Porque o milagre estava do outro lado da perseverança. E quantas vezes nós nos deparamos com essas portas? Mas Jesus, ele tem as maneiras dele de trabalhar em nós. Talvez nós estamos orando, buscando e não estamos encontrando resposta. E aí o que acontece? A primeira porta do silêncio, ela precisa ser rompida. É como Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja pasto para o gado, ainda que não haja resposta, todavia eu me alegrarei. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Assim como Jó disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e ele se levantará em meu favor. Talvez hoje você esteja diante de uma destas portas. E aí você começou a buscar e parou na primeira. Faça como aquela mulher. Continue. Ainda que você não está vendo respostas. Ainda que parece que o céu está de bronze. Ainda que parece que Deus está em silêncio. Ele está em silêncio porque ele está testando a sua fé. Ele está testando. É por isso que ele continua em silêncio. Mas ele vai abrir a boca para declarar. Talvez você está agora diante da porta da oposição. E você já pensou, não, vou parar de orar. Vou parar de orar porque eu não vejo nada acontecer. Eu vou parar de orar porque parece que quanto mais eu oro, piora. Piorou, porque a oposição se levantou. O inimigo não vai ficar quieto, batendo palmas para ver você orar e buscar a face do Senhor. Ele não quer que nós venhamos receber o nosso milagre. Ele vai se opor, ele vai usar pessoas para se opor. Mas nós temos que continuar. Anulando as vozes da oposição, esperando apenas ouvir a voz de Jesus. Talvez você está agora diante da porta da exclusão. Parece que você não é digna, parece que você não merece, parece que não vai acontecer, porque não pertence a você. Você não faz parte da promessa, a promessa não é para você. Parece.
Talvez você está agora diante da porta da exclusão. Persevera. Essa porta vai se abrir. Você precisa atravessar essa porta. E talvez você esteja agora diante da porta da humildade, aonde o seu orgulho está falando mais alto. Aonde você está agora igual Naamã. Não, eu não vou me lavar no Rio Jordão, não. Naamã, ele falou, não. Na Síria tem rios melhores. Aqui tem rios melhores. Para que eu vou mergulhar no Rio Jordão? Não vou, não. Mas um dos empregados de Naamã falou, meu senhor, se o profeta tivesse falado algo mais sério, algo mais difícil, o senhor não ia fazer? Mergulhar no Rio Jordão é tão fácil. Vai lá. E Naamã teve que descer. Naamã teve que quebrar o seu orgulho. E quando ele quebrou o seu orgulho, ele alcançou a vitória. O povo cananeu, que era o povo da mulher cananeia, era um povo orgulhoso, um povo que se gabava das suas atrocidades. E Deus quebrou o orgulho daquela mulher. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer quebrar o nosso orgulho. Porque nós, mulheres, nós somos orgulhosas. O ser humano em geral, né? Nós somos orgulhosos. E muitas vezes nós temos uma falsa humildade. Ah, eu sou humilde. Nós precisamos descer. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Porque Jesus, ele disse em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprender de Jesus, que é manso e humilde. A humildade, Provérbios diz assim, que a humildade, ela precede a honra. Quer ser honrada pelo Senhor, quer alcançar o seu milagre, seja humilde. Ser humilde é se entregar ao Senhor. Existe uma frase que ela é muito falada, porém ela é mal interpretada. A palavra de Deus fala assim, olha, que Deus exalta aquele que se humilha. E essa frase tem sido falada assim, ó, os humilhados serão exaltados. Não está na Bíblia, os humilhados serão exaltados. Está na Bíblia, aquele que se humilha será exaltado. Então, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Atravessar a porta da humildade é se humilhar diante do Senhor. Porque o apóstolo Tiago também fala, humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nos humilhar diante do Senhor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil se humilhar diante de Deus. Não é fácil reconhecer que nós somos orgulhosas. Não é fácil. Não é fácil deixar que Deus nos justifique, deixar que Ele nos justifique diante das pessoas. Não é fácil. Vocês acham que foi fácil para aquela mulher ser exposta daquela maneira diante de todos? Não foi fácil. Mas aquela mulher sabia que Jesus podia resolver o problema dela. A Bíblia não fala quanto tempo a filha daquela mulher estava endemoniada. Mas quem já viu pessoa possessa por demônio aqui sabe quão terrível é. Quem tem pessoas na família que têm vícios, pessoas que têm opressão, depressão e tantas outras coisas. E eu não estou falando aqui que depressão é possessão maligna, não, viu? Entenda bem. Depressão é uma doença que precisa ser tratada sim, porém, Satanás é legalista e aproveita da fragilidade da mente das pessoas para oprimi-las. Então, tem muitas pessoas que estão depressivas e oprimidas. Então, quem tem pessoas assim na família sabe do que eu estou falando. O sofrimento daquela mulher é grande. Ela sabia que Jesus podia resolver o problema dela.
Então, ela atravessou. A fé dela foi crescendo ao ponto de atravessar essas 4 portas e ela alcançar o milagre. Então, a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nesta madrugada é: você vai desistir ou vai atravessar pela fé? Quem persevera alcança o milagre. Assim eu creio em nome de Jesus. Então, eu deixo essa palavra para nós nessa madrugada. Que Deus abençoe a vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Que o nome do Senhor seja louvado. Glória a Deus, Kátia. É muito tremendo. O Senhor é muito maravilhoso, é muita testificação, é muita concordância com tudo que foi falado nessa madrugada. Meu Deus, Deus é lindo demais. Muito obrigada, Jesus, pela vida da tua serva, Senhor, que ela falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor encheu ela para derramar sobre nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela vida dela, que ela continue sendo esse canal do Senhor na terra. E que, em nome de Jesus, eu sou grata a Ti por tudo que durante essa semana o Senhor falou comigo e testificou através do louvor que o Senhor falou ao meu coração, que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e calar todas as vozes que não são do Senhor. Muito obrigada por ter usado a voz da tua serva neste lugar. Muito obrigada. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, amém. Eu vou passar, por favor, a Ivone para ela poder estar encerrando a live. Por favor, Ivone. Amém, minhas irmãs queridas, amadas. Que honra estar com vocês nessas madrugadas. Que honra poder ouvir a voz de Deus através da Kátia, de todas as outras que passaram e que irão passar. Realmente o Senhor tem se feito presente, né, no nosso meio. E como eu fui edificada no dia de hoje, Kátia, você é uma bênção, continua dando lugar nessa terra, continue deixando, né, ser usada pelo Senhor como um canal de bênção. Eu sei que você tem vivido, né, já passou por muitas experiências, por isso que você fala com tanta convicção. E mais uma vez nós entendemos que a oração, né, é a chave da vitória. A oração, ela muda decreto, a oração, ela muda a história e move o coração de Deus. Irmãs, continue orando, mesmo que aos seus olhos carnais, aparentemente não esteja acontecendo nada, mas eu creio que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Eu creio que o Senhor trará resposta por esse tempo. Nós estamos plantando no reino, nós estamos clamando, semeando através da palavra, semeando através das lágrimas, como a Eliane, né, constatou aí, como ela ouviu a Jaciara orando, ela sentiu a presença de Deus e foi quebrantada. E é isso que Deus tem feito nas nossas vidas. Hoje, quem entrou no programa, né, O Caminho para o Sucesso, pôde testemunhar a vida de uma mulher que quem olhava não dava nada, mas ela usou a fé inteligente, a fé genuína, o coração quebrantado diante de Deus, e o Senhor mudou a história daquela mulher, e foi uma honra poder ouvir o seu testemunho, e edificou a minha vida, e é isso que Deus tem feito, né? Nós precisamos umas das outras, nós precisamos estar juntas, porque o Senhor, Ele ordena a bênção no meio
né, da união, a união que nós temos tido aqui, fortalecendo umas às outras através da oração. Eu creio que o Senhor está lá, sabe, lá do seu trono, contemplando todo o nosso esforço, toda a nossa renúncia de poder estar dormindo mais cedo, e estamos aqui, de pé, de joelhos, né, mas de pé, diante deste Deus maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Eu creio que o Senhor falará conosco profundamente durante esses 21 dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que eu, que você possamos declarar nessa madrugada que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Eu declaro o shalom de Deus sobre as nossas vidas também, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe a Magnólia, Deus abençoe cada irmã que está aqui, aquelas que entraram, aquelas que participam da comunidade, muitas não conseguem entrar porque trabalham, que o Senhor possa visitar o sono, possa dar sonhos proféticos para a glória e honra do Senhor, e que nós possamos fazer, como a Magnólia disse, através do louvor da Sara Farias, silenciar todas as outras vozes e ouvir somente a voz do Senhor através do Espírito Santo. Amém, irmãs? Podem ligar o microfone, operando Deus. Quem Quem impedirá? impedirá? Se Deus é por nós, Quem será Quem será Para nós. podemos todas as coisas. Naquele Naquele que nos fortalece. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Uma noite de sono reparador. Quem sentir no coração ao sair da live, continue chorando aos pés do Senhor, clamando pela misericórdia dele, porque ele trará resposta para cada uma de nós. Amém? Beijo no coração. Até amanhã. Amém. Então, Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.